Estamos iniciando, mais uma edição do podcast Mais Vida, aqui pela plataforma Dr. Play, sempre trazendo grandes nomes ligados à saúde, ao bem-estar, e hoje uma estreia. Temos muito, obviamente, a conversar, porque eu tenho ao meu lado o secretário de Saúde de João Pessoa, o doutor Luiz Ferreira. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está na plataforma que tem um lema: salvar e transformar vidas através da informação. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço imensamente o convite. Fico muito feliz em ver um projeto tão inovador, voltado exclusivamente para a área de saúde e que tem uma expertise muito ampla no que se refere a prestar esclarecimentos nas mais diversas áreas desse tema que é tão importante na vida da população, que é a saúde. Doutor Luiz Ferreira, quando a gente pensa, e vamos dizer, essa minha vivência, essa minha trajetória entrevistando profissionais, médicos da área de saúde, eu tenho certeza no que eu vou dizer. O cargo que o senhor tão bem ocupa é sempre desafiador, não é isso, doutor? Muito, muito desafiador. Eu sou médico há mais de 10 anos, já tive inúmeras experiências, eu gosto muito de lidar com pacientes gravemente enfermos, por isso que sou intensivista, mas nunca na minha vida tinha experimentado uma experiência tão desafiadora como você bem falou, à frente da pasta da saúde, a pasta mais arisca, eu costumo dizer, que nós temos na prefeitura, né? A pasta que mais sofre críticas, mas também a pasta que mais dá oportunidade de ajudar as pessoas, né? Todas as nossas ações têm uma repercussão, têm uma abrangência muito grande, então sem dúvida nenhuma, o desafio profissional mais importante da minha vida, e que nós estamos fazendo, sem sombra de dúvidas, o nosso melhor. Eu não quero ser o melhor secretário de saúde do Brasil, do mundo. Eu quero ser o melhor Luiz, secretário de saúde possível. E é isso que nós estamos tentando fazer. Doutor Luiz, eu tenho, obviamente, acompanhado o trabalho do senhor junto à prefeitura, e é lógico, hoje a saúde ela é multidisciplinar, ela depende e precisa dos intercâmbios, de todas as parcerias. Por isso que a primeira tela que vai aparecer aí na nossa sequência será justamente para que o senhor possa fazer, é lógico, de forma sintética, um balanço desses anos iniciais nas quais o senhor está à frente dessa pasta, como o senhor falou, tão importante. Nós encontramos uma pasta, uma situação da saúde bastante atípica para a sociedade moderna como um todo. Nós iniciamos a nossa gestão em meio a uma pandemia, né, coisa que não acontecia há mais de uma centena de anos na sociedade e nunca tinha acontecido na sociedade moderna. Então, todas as ações do primeiro ano da gestão atual se voltaram a prestar assistência aos pacientes infectados pela Covid-19. Então, nós tínhamos que recrutar leitos de UTI, nós tínhamos que recrutar leitos de enfermaria, nós tínhamos que ativamente vacinar as pessoas e fizemos isso várias vezes madrugada dentro. Então, nós não tínhamos no nosso primeiro ano condições alguma de planejar outra coisa que não fosse cuidar dos nossos pacientes, dos nossos munícipes, contra aquela, desculpa a palavra, mas mazela que estava acontecendo, que era a infecção pela Covid-19. Eu tenho a tranquilidade em dizer que fizemos isso muito bem. Nós aumentamos em mais de 1000% a quantidade de leitos de UTI, em mais de 1000% a quantidade de leitos de enfermaria, e nenhum pessoense ficou desassistido. Quando eu falo desassistência, é na calçada, sem ter para onde ir. Nós assistimos todos que precisaram. A partir daí, graças a Deus, com o arrefecimento desse quadro pandêmico, nós iniciamos aí sim um planejamento de reestruturação de toda a saúde do município. E o primeiro ponto foi predial. As situações prediais eram muito difíceis, postos de saúde sucateados,
com goteiras, com mofo, situações completamente insalubres para a prática da boa medicina, da boa enfermagem, da boa odontologia e assim sucessivamente. E aí nós estamos numa grande onda de reforma desses prédios. Nós já reformamos 27 de 100 que nós temos. Estamos agora com 18 frentes de trabalho. Nós estamos dando condições para os agentes comunitários e para toda a nossa rede de entrar definitivamente na modernidade, com tablets distribuídos para todos os agentes de saúde que anteriormente faziam na mão, escrevendo, com computadores para os médicos. Nenhum médico, nenhum agente de saúde usa mais papel. Então, toda essa reestruturação foi feita. Nós precisávamos tirar toda a demanda reprimida de cirurgias eletivas, de consultas, de exames que não estavam sendo feitos por conta da Covid-19. Então, vários mutirões foram feitos, mais de 1.000 pacientes operados em 4 meses de mutirão no programa Opera João Pessoa, que é um protótipo muito semelhante ao programa Opera Paraíba, que usou o programa Opera Paraíba como modelo, e eu não tenho vergonha de dizer isso, o que é bom é para se replicar mesmo. Nós adquirimos tomógrafos, um novo tomógrafo, estamos reestruturando todo o ortotrauma de Mangabeira. Então foram diversas ações. A defasagem salarial que o funcionário de saúde de João Pessoa tinha, que recebia quase metade do que, por exemplo, o funcionário do Estado recebia, e obviamente fazia com que os bons profissionais buscassem esses outros locais. Nós também reestruturamos isso com o maior reajuste salarial da história do município de João Pessoa, 58% de reajuste. Então, nós estamos eu falo isso muito comovidamente. Nós tivemos um ano de muito plantio, de muita semeadura, e agora nós estamos, graças a Deus, começando a colher o que nós plantamos, obviamente sob a liderança do prefeito Cícero, do vice-prefeito Léo e com a parceria da minha secretária executiva, Janine. Doutor Luiz Ferreira, o senhor tocou num ponto aí muito interessante, eu queria ampliar. O senhor falou no Opera João Pessoa. Aí eu pergunto, ele hoje, ele trabalha de forma independente do Opera Paraíba, eu digo a título de profissionais, de sistemática. Achei muito interessante porque é um trabalho que está ligado diretamente com essa população mais carente, não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. Nós tivemos um grande parceiro na formação desse programa, que era um cara que já tinha vivenciado isso, já tinha descoberto, aprendido com os erros, obviamente, que você vai tendo só quando o projeto é colocado em prática, que foi o doutor Adilson, que foi o idealizador do programa Opera Paraíba. Então ele nos ajudou naquela formatação e nós montamos o nosso sistema, que funciona no Hospital Santa Isabel, no Hospital Municipal do Valentina, usando, como eu falei, o modelo do Opera Paraíba, nos mesmos moldes. Quais são os moldes? É fazer cirurgias em horários que, obviamente, que naturalmente não as teriam. Então a gente opera à noite, a gente opera final de semana, para tentar realmente tirar a demanda reprimida. Esses programas adicionais, eles não podem fazer parte do cotidiano do atendimento, porque aí a gente não vai conseguir fazer nada a mais. Então, se eu opero de segunda a sexta, manhã e tarde, eu preciso agora, num programa extra, operar à noite e final de semana, para que eu consiga atingir mais pessoas. E essa é a lógica do programa. Então, só com cirurgias noturnas e cirurgias no final de semana, mais de 1.000 pessoas foram operadas, pessoas que esperavam há 2, 3, 4 anos com uma vesícula, com uma cirurgia de vesícula. Então, você imagina o que é, como nós passamos, você sabe muito bem disso, uma pandemia com medo em casa e, graças a Deus, saudáveis. Imagina o que é passar por esse mesmo medo, sentindo cólica biliar, tendo a necessidade de fazer uma cirurgia. É uma coisa realmente assustadora. E graças a Deus nós estamos conseguindo definitivamente acabar com essas cirurgias represadas. Doutor Luiz, eu sei que o cargo que o senhor ocupa exige uma dedicação integral, 24 horas.
realmente tem que estar, vamos dizer, muito conectado, muito ligado e muito atento. Mas o senhor julga que esse momento, vamos supor, passou a parte crítica da pandemia, já é um momento de maior tranquilidade para um olhar futuro de planejamento? Sem dúvidas alguma. Nós esse ano, reescrevemos praticamente o nosso plano anual de saúde municipal, né, onde nós começamos agora a olhar aquela luz que estava lá no fim do túnel e que agora está cada vez mais presente, mais próxima, né? Então nós conseguimos, por exemplo, planejar a construção de mais 12 unidades básicas de saúde. Fomos atrás do recurso, obviamente o nosso chefe do executivo viabilizou isso e nós nossa pretensão, quando o prefeito saiu da vida pública, ou saiu da prefeitura, o seu último mandato faz mais de 20 anos. Naquela época ele deixou João Pessoa com toda a sua área coberta pela assistência médica, pela APS, a Atenção Primária em Saúde. Quando nós retornamos agora, nós temos mais de 200 mil pessoas que não têm um posto de saúde referência. Então, se adoece, se precisa fazer uma mamografia, se precisa fazer uma colonoscopia, não sabe aonde ir. É o que chama-se de área descoberta. A cidade cresceu muito e não foi acompanhada pelos equipamentos de saúde. A construção dessas 12 unidades que nos fornecerão, cada unidade dessa terão 4 equipes de saúde da família. Então elas nos darão 48 equipes a mais. Definitivamente acaba com essa área descoberta. Acaba com essa área descoberta. Nós tínhamos outro calo muito grande na saúde, que é a assistência cardiológica. Infartava-se numa UPA, não tinha para onde mandar. O metropolitano sobrecarregado. E nós inauguramos há pouco tempo a hemodinâmica do Santa Isabel, que foi o primeiro hospital do estado a ter assistência cardiológica e que não tinha mais. Nós voltamos agora a ter esse atendimento. Uma média de 4 pessoas infartam por dia em João Pessoa e procuram uma UPA. Nós montamos esse serviço com uma capacidade de atender até 10 pacientes por dia, ou seja, ainda temos uma gordurinha para queimar. Mas agora, quem infarta em João Pessoa tem o tratamento semelhante ao que uma pessoa do serviço privado tem, que tem condições de pagar um plano de saúde. Isso é engrandecedor, não só como gestor, mas como pessoa. É uma grande alegria. Eu, como falei, muito antes de ser secretário, eu era médico e passei muitas vezes por essa aflição de ter um paciente, saber o que ele tem, saber o que ele precisa para tratar aquela doença e não ter. E agora, graças a Deus, nós temos. Então, respondendo a sua pergunta, definitivamente, o planejamento está todo pronto, nós estamos em fase de execução. São notícias assim importantíssimas, vejo assim com muito otimismo, lógico, acompanhamos, né, sabemos das dificuldades, mas doutor, sinceramente assim, são muitas, repito, as informações que deixam o nosso povo, a nossa grande João Pessoa, de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Portanto, já quero parabenizar o senhor e sei que por trás está uma grandiosa equipe, não é isso, doutor? São muitas pessoas empenhadas para chegar nessa qualidade, chegar nesses benefícios ligados com a população. Tanto que a próxima tela aí, na sequência, vai falar muito desses desafios, ou seja, principais dificuldades da saúde pública. Doutor, sempre pensamos também, temos que pensar no lado financeiro dessa história toda. Da onde vem propriamente recursos, ou outros recursos, ou parcerias privadas? Como o senhor analisa e como o senhor está tão bem administrando essa história? Nós temos, por lei, a obrigação de financiamento da saúde pelos 3 entes federativos. Então, a prefeitura precisa se responsabilizar por uma parte do financiamento, o Estado e o governo federal.
né? Realmente os 3 entes precisam financiar a saúde. Os 2 grandes financiadores da saúde municipal é, sem sombra de dúvidas, a cidade. Então, João Pessoa entra com quase 40% do recurso próprio, e o governo federal, o Ministério da Saúde, entra com os outros 40%, 50%. Então, você tem uma ideia, e aí falando em números, entra muito numa frase que meu pai falava: meu filho, o problema não é quanto se ganha, o problema é quanto se gasta. Nós temos um orçamento na saúde de João Pessoa de mais de 1 bilhão. 1 bilhão, 1 doutor? bilhão e 200 milhões de reais. Nós só perdemos para o orçamento geral do Estado e para o orçamento geral da Prefeitura de João Pessoa. Mas o nosso orçamento da saúde é maior do que o orçamento da Prefeitura de Campina Grande. Ou seja, a pasta da saúde de João Pessoa é a 2ª cidade do Estado. Mas qual é a grande questão? É o que a gente tem que gastar. Né? Nós precisamos gastar muito. Por quê? Porque nós somos os grandes fornecedores de saúde para o Estado. Não porque existe vazio assistencial por parte do governo do Estado, definitivamente não. O governo do Estado é um grande, o governador João Azevedo, ele é um grande visionário e entusiasta, até um mecenas na saúde. Ele tem sim um olhar muito especial para a saúde. Mas existem muitas coisas que só João Pessoa faz. Então, só quem trata leucemia é João Pessoa. Só quem trata linfoma é João Pessoa. Só quem faz transplante cardíaco é João Pessoa. Tudo isso é financiado pela Prefeitura. Hospitais estaduais são financiados pela Prefeitura. O Hospital Edson Ramalho, o principal contratante é a Prefeitura. O Hospital Napoleão Laureano, quem contrata é a Prefeitura. Então, nós temos realmente uma grande gama de pessoas, e aí eu vou usar uma frase do prefeito: João Pessoa é, ao mesmo tempo, a cidade de ninguém e a cidade de todo mundo. Verdade. Não é? Verdade. Então, para você ter uma ideia, nós temos 800 mil habitantes em João Pessoa, pelo último censo, e temos 1 milhão e 400 mil cartões do SUS. É um número realmente assim... É quase o dobro. Não é? Quando então, a gente analisa, isso obviamente reverte em toda uma assistência que tem que ser por parte da saúde, não é, doutor? Exatamente. Então, todos nós temos parentes no interior, e sempre que se precisa de um tratamento mais pormenorizado, mais fino, vem aqui, faz um cartão do SUS com um comprovante de residência que tem aqui, de João Pessoa, e João Pessoa tem que assumir isso. Então, esse é um grande problema que nós estamos tentando ver como diminuir, mas os recursos que são destinados a João Pessoa e que tem como parâmetro os 800 mil habitantes, eles precisam ser usados para quase 1,5 milhão de pessoas. Isso sem falar nas urgências que drenam para cá de forma muito constante. Então, é um problema. O prefeito Cícero ele é muito aberto em relação a isso, não é para ninguém ficar sem atendimento. E aí a gente vai fazendo, de forma mais racional possível, uma forma de conseguir, com esse recurso, gastar o que tem que ser gasto para dar uma assistência digna à população. Doutor Luiz Ferreira, secretário de Saúde aqui de João Pessoa. Doutor, o senhor falou que várias unidades, que são muitas, estão sendo reformadas, atualizadas. O senhor julga a estrutura atual, com essas reformas que estão, vamos dizer, em pleno vapor, ideal para conter essa demanda, ou terão realmente sempre que surgir novos postos, novos hospitais? Qual é a visão do senhor nesse aspecto? Eu vou te dar um dado que ele é bem impressionante. Nós temos mais de 200 municípios na Paraíba. Né? Mais de 200 municípios na Paraíba. No último censo do IBGE, que os dados saíram agora há pouco, nós incorporamos em 5 anos, aqui em João Pessoa, a população da 3ª maior cidade da Paraíba. Nós incorporamos aqui quase 1,5 Patos em 5 anos. Então,
a velocidade de crescimento da população de João Pessoa, da cidade de João Pessoa, e eu sou muito sincero em dizer que acredito que nos próximos 2 anos nós bateremos a cifra de 1 milhão de pessoas, só de João Pessoa, sem falar na grande João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bahia, Conde, muito rapidamente. Então, a velocidade de crescimento ela é tremenda. E nós temos uma velocidade aquém de crescimento dos serviços de saúde, porque nós somos limitados financeiramente. Então, eu acredito, aí respondendo sua pergunta, que nós teremos sim que expandir cada vez mais os nossos serviços de saúde e o que é mais importante, racionalizá-los. É impedir que aquela pessoa que pode ter seu problema resolvido no posto de saúde, próximo da sua casa, precise ir a um especialista. Ou seja, tire a vaga de quem realmente precisa. Quando o SUS ele foi criado, ele foi montado, ele foi escrito, ali idealizava-se que quase 90% dos problemas de saúde seriam resolvidos na APS, na atenção primária à saúde. E essa marca hoje não chega a 50%. Nós precisamos realmente, com treinamento, com mudança de cultura, não só dos profissionais como da população, entender que o grande solucionador dos problemas de saúde tem que ser na APS. Medicina preventiva, medicina com antecipação, exames solicitados de forma racional, não a pedido exclusivamente dos usuários. Muitas vezes a gente recebe nas nossas centrais de marcação a justificativa do médico como solicitado ressonância, um exame que custa mais de R$1.000, a pedido do paciente. Isso não tem livro nenhum. Existem indicações objetivas para se solicitar exames. Então isso é uma coisa cultural que a gente pretende pouco a pouco, com educação continuada e organizando, e a racionalização dos serviços é a arma maior. Nós não vamos definitivamente conseguir acompanhar com construções, com obras, com montagem de novos serviços o crescimento da população. O que a gente precisa é racionalizar a nossa assistência. Doutor Luiz, o senhor falou muito aí numa palavra básica nessa história toda, que é a prevenção. Lógico que passa pela família, mas também aí o âmbito da escola como um todo. Aí eu pergunto, a Prefeitura de João Pessoa tem feito, estamos agora, vamos dizer, começando um ano letivo, tem feito esse trabalho preventivo nas escolas? Nós temos um programa chamado Saúde na Escola, onde nós temos um contato muito próximo com as crianças, não só diagnósticos, como, por exemplo, a identificação de crianças que têm problemas oftalmológicos, que muitas vezes têm déficit de aprendizagem porque não conseguem enxergar o quadro negro, de preparação dos professores, de habilitação dos professores para identificar alterações, por exemplo, de comportamento que possam indicar que aquela criança faz parte de um espectro autista. As nossas vacinações, e aí com muito orgulho eu falo, existiu uma cidade no Brasil, uma capital no Brasil que atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite. Eu não sei se você sabe, a população sabe, mas nós estivemos muito próximos de ter o retorno da paralisia infantil no Brasil. Verdade. Muito próximo. A meta do Ministério da Saúde era vacinarmos 95% das nossas crianças, do público-alvo. Só João Pessoa conseguiu das capitais do Brasil. Isso é um grande orgulho. E onde entrou, ou seja, qual foi o diferencial de João Pessoa? Nós fomos vacinar na escola. Nós vacinamos em todas as escolas públicas e nós adentramos, às vezes, com muita resistência nas escolas privadas. Então, a escola é um grande parceiro, sem sombra de dúvidas, da medicina preventiva, então nem se fala. É um grande parceiro, apesar de adolescente não adoecer, criança adoecer, geralmente, de patologias leves, mas são grandes propagadores de informação. Verdade, doutor. Não é? A criança chega em casa dizendo, aprendi isso, aprendi aquilo, foi um rapaz que disse isso. Então, a escola é, sim, uma grande parceira da Secretaria de Saúde. Professora América é uma sumidade, eu costumo dizer que é, eu acho que a melhor secretária de Educação que nós já tivemos.
porque ela é professora, ela trabalha no serviço público, saiu agora porque está secretária, mas é uma grande entusiasta também dessa interação, atividade física, saúde e educação. Doutor Luiz Ferreira, vi com muito contentamento essa informação, até porque ministrei aula durante 27 anos e esse trabalho tão necessário, vital, que o senhor ressalta, eu tenho certeza, já foi falado aí no caso da vacinação, né, que virou, ou seja, tornou João Pessoa um exemplo para o Brasil, né? Portanto, um trabalho muito interessante que eu tenho certeza que será ampliado. E ainda falando no âmbito da vacinação, vamos falar um pouquinho agora da Covid, e já vem a minha pergunta. Estamos aí diante da vacina que virá, polivalente, e no caso da Covid, a população de João Pessoa ainda está muito descoberta, eu digo, da totalidade das doses da vacina. Quais os números que o senhor tem? Só fazendo um adendo ainda em relação à educação, a gente conversava aqui no privado e são dois apaixonados pela educação. Verdade, doutor. João Pessoa ganhou há muito pouco tempo uma notoriedade muito grande em relação ao espectro autista. João Pessoa é a única cidade do Brasil que tem um cuidador para cada criança com autismo dentro da escola. Nós temos mais de 800 crianças matriculadas na escola pública, nas escolas municipais e mais de 800 cuidadores. Essas crianças elas ficam na sala de aula junto com os coleguinhas e o seu cuidador. Então, nem nas escolas privadas, minha filha estuda numa escola privada, onde é um cuidador por turma, nós temos um cuidador por aluno. Doutor, acho que isso é inédito até nacional, viu? Eu conheço um pouco da educação, já fiz vários programas entrevistando pessoas que lidam, né, com todo esse trabalho com os autistas, que vamos até enfatizar mais ainda adiante, e realmente assim, vocês estão de parabéns, assim, a prefeitura, a visão inovadora do senhor, junto com a equipe, a gente realmente só tem que estar aqui motivado, né, por essa alegria, por esse pensamento positivo e por dias cada vez melhores, não é, doutor? Eu agradeço. É um campo, como o senhor, que a gente vai falar, então eu vou deixar para reservar para lá, mas é uma área que a gente precisa de uma atenção muito, muito importante. Em relação à Covid-19, nós temos um percentual de vacinação nas pessoas acima de 30 anos muito bom, muito confortável. Mais de 90% das pessoas tomaram pelo menos uma dose de reforço, né? Apesar de não ser muitas vezes o esquema completo para algumas pessoas, mas nós tivemos realmente um arrefecimento importante daquela infecção que levava ao hospital. A Covid-19 ela vai se mostrando, ela vai desenhando um padrão muito semelhante às outras viroses que nós precisamos conviver diariamente, ou anualmente, semestralmente, sazonalmente, como por exemplo a influenza, como por exemplo a dengue, né? Então a gente tem períodos de picos, períodos de vale, e isso aparentemente, epidemiologicamente, é o que a gente vai enfrentar durante muitos e muitos anos, né? Existe uma tendência hoje a acharmos que será necessário fazer dose de reforço anual, talvez no início até semestral. Estudos ainda estão determinando isso, mas é uma possibilidade muito clara, assim como nós fazemos com a influenza, que todo ano tem a campanha da gripe. Verdade. Provavelmente vai ser o padrão que seguiremos com a Covid-19. O nosso último contato mais próximo com uma onda de infecções foi agora em novembro, comecinho de dezembro, onde pensou-se mais uma vez na possibilidade de abrir leitos. Graças a Deus, essa onda veio em cima de uma população predominantemente vacinada, comprovando o que nós falamos repetidamente aqui, que vacina salva vidas. Se nós não tivéssemos a arma da vacina, eu falo para você sem medo de errar, 10 vezes mais pessoas teriam morrido.
nós tivemos próximos a 1 milhão de pessoas, Verdade. de números oficiais 800 mil, mas quando a gente coloca aquelas pessoas que morreram sem registro, eu coloco mais de 1 milhão, teriam morrido 10 vezes mais que isso. Então as vacinas realmente salvaram muita gente e agora nós estamos num período de adaptação entre o que é necessário e a comodidade da população que hoje vive numa vida de muita correria, de muito trabalho, de muitas atividades. Mas a tendência é realmente vacinarmos pelo menos anualmente. Hoje nós temos um público ainda carente de aderência à vacina, que é o público infantil, né? Então nós temos vacinas já a partir de 6 meses eu consigo vacinar o ser humano, né? E esse grupo de 6 meses a 2 anos é o grupo ainda mais carente, onde nós não conseguimos atingir uma meta minimamente satisfatória. Eu entendo que existe o medo dos pais, é aquela velha frase, faça comigo, mas não faça com meu filho. Verdade, verdade. Né? Mas eu deixo muito claro isso aqui, e eu sei que o seu programa passa em ambientes de um público muito qualificado, então eu deixo muito claro aqui que a vacinação de 6 meses a 2 anos foi de todas elas a mais estudada. Foi de todas elas a que mais se mostrou segura, até porque era um público delicado, sabe-se disso, então precisava-se de um cuidado maior e esse cuidado foi muito delicado, fino, então é seguro. Eu estou falando como um pai que vacinou seus filhos, vacinou os meus filhos na realidade. É muito seguro vacinar sua criança contra a Covid-19 e além de seguro, é protetivo. Você vai estar protegendo de uma doença que tem um caráter ainda indeterminado para a ciência. E esse sempre foi o lema aqui, eu posso dizer, como um todo, da Dr. Play, do podcast Mais Vida, sempre incentivando a vacinação e a favor, obviamente, da ciência, que sempre será o nosso parâmetro. Doutor, o senhor falou, será motivo agora da sequência, o tópico, nas cirurgias, no caso do Opera João Pessoa, as cirurgias eletivas. Nós sabemos que há um leque de cirurgias possíveis e que esse leque, no meu entendimento, gradualmente ele vai sendo aumentado, ou seja, outras patologias vão se inserindo. Atualmente, de que se pode, a nível de cirurgias, se beneficiar do Opera João Pessoa? Quais são, vamos dizer, as patologias que eu posso chegar lá, vou ser operado pelo Opera João Pessoa? Excelente pergunta. Nós temos na Prefeitura Municipal de João Pessoa, como eu falei, procedimentos que são únicos, né? Existem procedimentos que nós fazemos que nem a rede privada faz, né? Então hoje nós estamos fazendo ecoendoscopia, fazendo procedimentos altamente finos, especializados. O Opera João Pessoa ele veio inicialmente para uma demanda reprimida de quase 3 mil pessoas, por conta de todas as suspensões que existiram durante a pandemia e também pela morosidade própria que existia nos serviços de cirurgias eletivas. Então, ao fazer esse levantamento, para você ter uma ideia, nós fizemos um recrutamento ativo e o nosso primeiro campo de recrutamento foi num sábado em Mangabeira, quase em frente a um mercado público. A gente montou uma estrutura, graças a Deus, grande, pensando em receber ali 300 pessoas, recebemos mais de 1000 pessoas numa manhã. Uma coisa impressionante, como tinha gente, Realmente. como tinha gente para operar e a ansiedade que era para ter acesso àquilo. E depois desse levantamento, nós inicialmente racionalizamos a assistência. Nós vimos que 60% dessas pessoas tinham 2 tipos de cirurgia. Ou eram hérnias, e aí todos os tipos de hérnias, ou era vesícula, que a gente chama de colecistectomia. Então nós fizemos na primeira fase do programa Opera João Pessoa, cirurgias de hérnia e vesícula. Só com isso nós praticamente tiramos metade da lista. E é uma cirurgia rápida, opera num dia, sai no outro. A gente conseguia fazer 20 cirurgias num dia só. Pegando um sábado, por exemplo, a gente fazia 20 cirurgias com algumas salas funcionando.
Então, nós iniciamos com esses procedimentos. E aí, na fase 2, nós continuamos com os mesmos e começamos a adicionar procedimentos outros. Então, procedimentos como cistos mamários, como miomas, que precisavam de histerectomia. Então, a gente foi pelas maiores prevalências. Agora, nós estamos, além de todas essas cirurgias que nós já fazíamos, nós estamos entrando no leito da agora vascular, das cirurgias vasculares. Então, aquela pessoa que tem um pé diabético, que precisa fazer uma revascularização, às vezes precisa fazer uma cirurgia de enxerto de pele para poder, porque perdeu pele. Então, tudo isso agora está sendo feito num número um pouco menor, porque é uma cirurgia mais especializada, mas também já está sendo contemplado pelo Opera João Pessoa num número de 80 cirurgias por mês, fora as que nós fazemos habitualmente. E também entramos na urologia, que é outra área bastante carente. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, mais de 1.000 pessoas em uso de sonda vesical, ou seja, aquela mangueirinha que sai pelo pênis para fazer xixi, de homens que tinham simplesmente um aumento da próstata, aquilo que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Não era câncer, não era nada demais. A próstata que cresce naturalmente com a idade, e nós não tínhamos nem a capacidade de fazer esse procedimento. Colocava-se uma sonda e, para você ter uma ideia, o primeiro paciente que foi operado nesse programa fazia 4 anos que estava dessondado. 4 anos. O procedimento demorou 20 minutos. Então, é um retorno à qualidade de vida desse homem, é uma coisa impressionante. Verdade. Impressionante. Até para a sua atividade sexual, para a sua atividade social, suas relações sociais. Andar de sonda é uma coisa que constrange o homem, sem sombra, qualquer pessoa, não só o homem. Mas a urologia também começou a fazer parte. E nós iremos iniciar agora, muito provavelmente no próximo mês, no Hospital Ortotrauma, o mutirão de cirurgias ortopédicas. Pessoas que estão esperando há bastante tempo na ortopedia vão ser beneficiadas também pelo programa Opera João Pessoa. Doutor, eu estou com um pensamento aqui, vamos dizer, bem ativo. Eu vou fazer comparativos. Eu sei que os senhores trabalham em total harmonia e sincronia. Me refiro ao governo do estado da Paraíba e prefeitura de João Pessoa. Quando eu penso no Opera Paraíba, eu presenciei centenas e centenas de cirurgias de catarata. Sim. Aí o senhor já não falou em catarata. Aí eu pergunto, isso seria um planejamento, já que o governo está atendendo bem esse setor e os senhores estão procurando o vácuo de outros setores? Seria mais ou menos nesse caminho? A sua pergunta é inteligentíssima. Eu quero até parabenizar o programa, o nível das perguntas e do diálogo. Estou muito acostumado a ir para o programa e falar só sobre política, uma coisa que eu não sou, e eu fico muito feliz e entusiasmado em poder, talvez pela primeira vez, falar das ações de saúde realmente. Obrigado, doutor, obrigado. Então, o que você falou é perfeito, é justamente isso que acontece. Nós fizemos grandes multirões de recrutamento de pacientes para catarata, para cirurgias de catarata. O Estado se dispôs, num acordo muito racional e, como eu posso dizer, sensível conosco, de realizar cirurgias de catarata, porque tinha uma capacidade tremenda. Então, o que nós fizemos foi recrutar e o Estado realizar. O Estado realiza, para você ter uma ideia, até no Hospital de Trauma, senador Humberto Lucena, ao qual fui diretor, mais de 50 cirurgias de catarata num sábado só. O doutor Eduardo, que estiver nos ouvindo, é um baluarte desse procedimento e é um monstro para trabalhar. Não tem realmente limite, não tem limites quando o assunto é trabalho. Então, sem sombra de dúvidas, as nossas ações são pensadas, são organizadas, orquestradas, eu posso dizer até, para que a gente não haja retrabalho, para que um não faça uma coisa que o outro já está fazendo. Então, a gente senta muitas vezes, eu, o secretário Johnny, o doutor Adilson, que tem grande participação nessa logística do Opera, e a gente vê quais são as potencialidades de cada setor e montamos as nossas estratégias juntos. Fico muito contente. O senhor falou aí 2 nomes importantíssimos. Eu quero
ressaltar, parabenizar, elogiar. Já tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Johnny, na época como diretor-geral do Hospital das Clínicas em Campina Grande. O doutor Adilson Júnior, já entrevistei por várias vezes, um cirurgião excepcional, além de tudo. Também me lembro, nesse contexto, sempre vem à mente o magnífico, o doutor Laércio, né? O doutor Laércio à frente do hospital aqui de trauma, né? O senador Humberto Lucena, que é um baluarte da saúde, é um exemplo, creio, para todos. Portanto, a gente nota que a saúde, através dos senhores e toda a equipe, estamos em boas mãos. Vamos ver na continuação qual será o próximo tema que aparecerá. Estamos ao vivo no podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Serviços de saúde atingindo várias cidades do estado. É um leque muito grande e vem também uma pergunta. A gente pensa na proximidade de Campina Grande, além de tudo. Aí eu pergunto, os senhores recebem pacientes ou um número até expressivo que venha de Campina Grande para se tratar a nível da prefeitura e dos serviços aqui em João Pessoa, doutor? Muito, 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 muito. Você nem imagina o quanto. Campina Grande, eu costumo dizer que Campina Grande poderia ter uma relação muito diferenciada com João Pessoa. Campina Grande é a referência da segunda macro para muita coisa. Mas o que nós notamos, e aí eu não quero falar de gestão A ou B, independente disso, eu falo como técnico que sou, eu sou médico e fui convidado para ser secretário pelo trabalho que fiz junto com o Dr. Laércio, aí fazer também minha saudação a professor Laércio, meu professor, não só de medicina, mas de vida mesmo, né? Dr. Laércio, para você ter uma ideia, na minha posse como secretário, ele foi prestigiar e eu fiz uma menção a ele como meu pai científico, e até hoje as pessoas pensam que eu sou filho real dele. Mas para mim é um orgulho muito grande, porque como você falou, ele é um baluarte. É um baluarte da medicina, um baluarte do cavalheirismo, um baluarte como pessoa. Um abraço para você, doutor Laércio. Mas nós temos sim, nós recebemos sim, muitos pacientes de Campina Grande, principalmente na área cardiovascular. Então, infartados de Campina Grande vêm muito para João Pessoa, muitos, muitos, muitos mesmo. Pacientes que têm alterações vasculares de membros acabam vindo muito para João Pessoa. Então, existe sim um déficit assistencial muito grande em Campina Grande. O que fica em Campina ou fica no Hospital de Traumas, que é estadual, ou fica no Hospital de Clínicas, que é estadual. Então, a assistência especializada eletiva é muito falha lá e realmente nós precisamos abarcar muito a demanda de Campina Grande, e isso é um dos motivos que faz João Pessoa ter 800 mil habitantes e quase 1,5 milhão de cartões do SUS. Né? Muitos desses cartões do SUS são de Campina Grande. Campina Grande. São de Campina Grande. Nós estamos conversando ativamente com o secretário de Campinas, Gilney, que é um cara muito bem intencionado, e a gente sabe que muitas coisas fogem da nossa alçada, Ótimo. Mas sem sombra de dúvidas a assistência em saúde em Campinas precisa de um novo olhar, de um olhar que dê assistência ao campinense a ponto de ele não precisar sair da sua cidade para fazer tratamento nenhum, porque Campina Grande é um polo turístico, é um polo industrial, é um polo de grande importância para o estado da Paraíba e precisa ser também um polo de assistência em saúde. Essa é uma questão importante que você tocou e eu falo sem medo nenhum de que Campina Grande precisa sim de um novo olhar na assistência em saúde. Doutor, e quando falamos nas cidades mais próximas, vamos pensar Cabedelo, Santa Rita, como é esse fluxo? Eles têm atendido bem, têm uma estrutura, vamos dizer, aceitável, ou termina que todo mundo corre para cá, doutor? E aí? Nós temos uma pactuação chamada PPI. É uma pactuação que ela tem um sentido importante de ser. Por exemplo, não faz sentido uma cidade como Itabaiana
ter cirurgia cardíaca. Concorda? Verdade. Vai ser muito pouco usada. Não faz sentido uma cidade como Solânia, Soledade ou Sapé ter procedimentos altamente especializados, ter ressonância. Não faz sentido. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma pactuação. Então, João Pessoa fornece esses serviços de saúde e a cidade paga. Né? Essa pactuação, ela me diz o seguinte, ó, eu sou lá de Sapé, eu preciso de 3 ressonâncias por mês. Então, a gente vai pagar para João Pessoa 3 ressonâncias por mês para que os meus munícipes, quando precisarem, terem para onde ir. E assim foi feito, há quase 20 anos atrás. Então, o que acontece hoje? Nós temos a mesma pactuação de mais de 20 anos com esse crescimento absurdo de população. Então, eu estou dando o exemplo de Sapé chutando números. Obviamente, nem sei se são esses números exatos, porque é uma lista tremenda. Mas hoje, quando a cidade usa a sua cota, o que é que acontece? Eu usei minhas 3 ressonâncias. Tem mais uma que eu preciso fazer. Pega o carro, vai lá, faz um cartão do SUS e marca por João Pessoa. Então, acaba que nós fazemos, muitas vezes, para muitas cidades, uma quantidade de exames muito maior do que foi pactuado. Essa é outra conta que não fecha nos nossos orçamentos. Então, eu luto isso de forma muito ativa e muito veemente para que exista uma repactuação, uma nova PPI, para que João Pessoa aí sim consiga, de forma mais organizada, receber, mesmo que seja de qualquer lugar do estado, porque nós tem coisa que, como eu falei, só tem aqui, mas que João Pessoa receba por isso. Porque o SUS paga, o Ministério da Saúde paga a essas cidades por esses procedimentos e não é justo que João Pessoa arque e a cidade fique como recurso. Vamos na nossa continuidade. O doutor Luiz já citou, mas a importância é tamanha que colocamos um tema, autismo, uma realidade cada vez mais comum. Quero até citar, doutor, eu estou me lembrando porque já esteve aqui pela Dr. Play no nosso podcast Mais Vida, o doutor Alexandre. O doutor Alexandre é um PhD em nutrologia que, na verdade, ele nasceu em Campina Grande e foi para São Paulo. Tem clínica em São Paulo e está vindo de 15 em 15 dias atender aqui em João Pessoa. E ele esteve aqui, ele mostrou um livro de autoria dele, é o 8º livro dele, e está se tornando uma referência nacional. Ele criou uma terapia nutrológica para autistas. Esse é o título do livro. E baseado, inclusive, em questão sanguínea, em vários fatores que aqui, inclusive, ele falou, ele tem conseguido resultados incríveis. Até teve o olhar agora, o livro dele, o trabalho dele, até do próprio Ministério da Saúde. Vou até passar o contato para o senhor a nível da prefeitura. Além de tudo, é um paraibano, né, que está tendo que vir aqui de 15 em 15 dias, e quando a gente falou aqui, quando ele fala sobre o autismo de uma forma geral, ele fala com muita propriedade e com muito amor, que eu sei que é esse trabalho que a prefeitura tem feito. E aí, doutor? Sem dúvida. O autismo, saiu um estudo há muito pouco tempo no JAMA, que diz, mostrando uma prevalência hoje de uma criança com autismo para 400. 1 para 400. Já foi 1 para 10 mil. 1 para 400. E outro estudo que saiu no New England mostra que na próxima centena de anos nós poderemos ter uma prevalência de 1 para 2. Então existem teorias que dizem que provavelmente estar no espectro autista é uma evolução natural da espécie. Se você parar para pensar, a grande maioria das crianças que estão no espectro autista são crianças calmas, são crianças que interagem pouco, são crianças que não fazem guerra com ninguém. Parecem ser seres humanos evoluídos realmente. Se você parar para pensar, se a população estivesse toda dentro do espectro autista,
nós não teríamos invasões de órgãos públicos, nós não Verdade. teríamos guerras, Verdade. nós não teríamos pessoas brigando com pessoas, pessoas matando pessoas. Então, aparentemente, eu até acredito nisso, o espectro autista é uma evolução que talvez seja até necessária para a manutenção da espécie. Falando em moldes atuais, é uma constante cada vez maior, é uma prevalência cada vez maior, que nós estamos diagnosticando muito mais. Para você ter uma ideia, o prefeito ele sempre teve um olhar diferenciado, Diego Tavares também, que é o nosso secretário, sobre a assistência às crianças que estão no espectro autista. Inicialmente, nós tentamos atacar aquelas crianças que já estavam tentando ser educadas e tinham muita dificuldade, porque o espectro autista é um transtorno do desenvolvimento, nos mais diferentes níveis, mas transtornos no desenvolvimento. A primeira coisa que o prefeito fez foi trazer essas crianças de volta para a escola, buscando-as em casa. Então, criança que tem autismo hoje em João Pessoa, ela vai para a escola e volta para casa com o transporte da prefeitura. Segunda coisa é um cuidador para cada criança. Um cuidador para cada criança. Não é um cuidador para cada sala de aula que tem autismo. Não, se eu tiver 10 crianças dentro do espectro de autismo em uma sala de aula, eu vou ter 10 cuidadores. Cuidadores treinados, fiscalizados, observados, para que aquela criança interaja de forma mais ativa possível com os seus colegas. E agora nós estamos na terceira fase do plano. Na realidade, nós passamos ainda para a terceira fase do plano, que é agora que está acontecendo, que é o diagnóstico. O laudo, é dizer que aquela criança faz parte do espectro autista. A média de demora aqui para fazer o diagnóstico em João Pessoa era de 2 anos. 2 anos que aquela criança perdia de ter o tratamento, ter os estímulos que ela precisa ter. 2 anos que os pais ficavam na dúvida se aquela criança tinha ou não, fazia ou não parte do espectro autista. Nós organizamos isso, montamos no Centro de Doenças Raras. E aí eu não estou dizendo que autismo é doença, porque não é. É um transtorno de desenvolvimento. Mas o espaço físico funciona lá no Centro de Doenças Raras. Colocamos um neuropediatra, renomadíssimo, que é o Dr. Saulo, e hoje o laudo demora 7 dias. Incrível. Nós passamos de 2 anos para 7 dias. Isso é fantástico. E nós estamos, e aqui eu estou dizendo em primeira mão, nós vamos montar o maior centro de assistência à criança com autismo do Nordeste. Vai ser um espaço reservado só para terapêutica multidisciplinar para essas crianças, com o tempo, e aí, no mínimo 4 horas de terapia 3 vezes por semana, que é o que uma criança que tem condições financeiras consegue fazer. Nós vamos fazer de forma idêntica no município, com materiais que tem nas melhores clínicas do Brasil, com profissionais que vão ser capacitados por pessoas que trabalham exclusivamente com autista em cima do ABA, que é uma linha de terapêutica para desenvolvimento dessas crianças. E nós teremos em breve em João Pessoa um ciclo que vai desde o diagnóstico, educação e terapêutica, fechadinho, com o melhor que a medicina e todas as outras profissões, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagoga, psicólogo, pode oferecer. Doutor Luiz Ferreira, eu considero essa informação em primeira mão maravilhosa, né? Isso é uma coisa, o que vai agregar. E qual o prazo seria para termos esse serviço ativado? 60 dias. 60 dias? 60 dias. Ou seja, relativamente muito rápido, né, doutor? Muito rápido. Nós já recrutamos os profissionais, nós já combinamos com o time de São Paulo e de Brasília, inclusive com a maior expert no assunto, que foi quem montou essa linha terapêutica. Ela virá
ministrar esses cursos. A educação será continuada, né? Nós já temos o espaço, nós estamos agora adquirindo os materiais. O material chegou, a gente começa a atender. Sensacional. Na sequência agora, a nossa próxima tela, eu creio que um grande benefício aliado à saúde, nós hoje, quando observamos as praças, né, em João Pessoa, outras novas que estão sendo, vamos dizer assim, idealizadas, construídas em sua plenitude, eu sei que isso tem todo um link com a Secretaria de Saúde, porque está trazendo toda a atividade física tão necessária, tão vital e que realmente salva vidas, não é isso, doutor? Demais, demais. Nós temos um programa que é nacional, que são as academias de saúde, que são aqueles personagens que ficam nas praças com as pessoas, né? Mas eu vou muito além. Nós temos hoje na Secretaria de Saúde, Esporte e Lazer, que é muito bem conduzida por Caio Márcio, nadador, nosso nadador conheço. Olímpico, ações fantásticas de canoagem, de natação nas comunidades mais carentes, e nós fazemos muito o trabalho de levar o nosso caminhão da oftalmologia. A gente faz a atividade física, faz o exame oftalmológico ali mesmo, mas nós temos, sem sombra de dúvidas, um grande exemplo em relação à saúde aqui em João Pessoa, né, relacionado à atividade física, que é a prática da corrida. Verdade. Se você notar o nosso, e aí eu vou dar uma informação que eu não sei se você sabia, mas o nosso prefeito, ele corre 10 km por dia. Sabia, acompanho, vejo aí, fico vibrando, é um exemplo para todos, né, doutor? Acorda 4 horas da manhã, corre 10 km. O que é pior é que ele fica mandando mensagem para os secretários nesse horário. Para acompanhar também, tem que se levantar logo cedo, né, doutor? O dia. Mas isso é um exemplo muito grande, ele fomenta muito a vinda de grandes competições de corrida aqui em João Pessoa. Se a população parar para pensar, quase todos os finais de semana nós temos corridas aqui, campeonatos realmente de corrida, e isso é fantástico, participações cada vez maiores das pessoas em relação a isso. Nós temos campanhas de incentivo à atividade física racional, inclusive na nossa Secretaria de Saúde, todos os dias nós temos o tempo da atividade física antes de começar o expediente. Então, sem sombra de dúvidas, hoje o ser humano, e isso é uma coisa muito importante, o ser humano ele foi feito para o movimento. Ele foi feito para o movimento. Quem conseguia andar quantidades maiores de tempo, de espaço, atrás de caça, levava vantagem evolutiva em quem era sedentário. Isso é natural. Lógico. Né? Então, aquele ser humano que conseguia caminhar maiores distâncias, ser mais flexível para subir em árvore, ele levou vantagem evolutiva em relação aos outros. E nós somos protótipos, nós somos a consequência deles. E hoje nós fazemos o inverso. Nós comemos muito, nós nos exercitamos muito pouco, nós somos sedentários. Então, se você quer ter uma receita de bolo, mas que é muito funcional de como ter saúde, evite o cigarro, evite bebida em excesso e faça exercício. O exercício vai estar no protótipo de toda e qualquer pessoa que tenha uma boa saúde. Doutor Luiz Ferreira, e ainda nesse campo aí dos exercícios, o interessante que a gente nota é que é para toda a família, né? A gente às vezes vê a palavra maratona, já pensamos de forma diferente, mas observamos no caso da prefeitura, crianças, famílias que vão lá e sempre tem, vamos dizer, um espaço ou um momento dedicado para aquelas faixas etárias, os que não são, vamos dizer, profissionais, né, da corrida, e isso é essencial, né, doutor? É essencial. Nós temos, como você bem falou, nós temos programas para todas as idades. Nós temos programas para o público infantil, de natação, de canoagem, de futebol americano, tudo isso muito bem desenhado e vindo das escolas públicas. Nós temos a assistência ao jovem
e o adulto jovem que gosta de correr, que faz exercícios como ciclismo. Se você for na orla de João Pessoa no começo da manhã, é uma grande confraternização. É uma grande confraternização. Nós temos policiamento, nós temos assistência em saúde, tendas com enfermeiros, técnicos. E isso não é só na orla. Nós temos isso em várias praças da cidade, interiorizando a cidade, indo para as periferias também. E nós temos também a prática para a pessoa idosa. Nós temos a prática de exercício para a pessoa idosa e aí as academias de saúde, esse é o público mais presente, onde nós temos dança, nós temos um aeróbico mais voltado para as pessoas que têm certa limitação de movimento. Então, nós incentivamos sim a saúde em todos os âmbitos, para todas as faixas etárias. Doutor, estamos chegando quase no final e esse último tema eu escolhi porque vamos falar, além de tudo, de vida. E no caso da vacina, agora de uma forma geral, ou seja, vamos dizer, todo o cartão vacinal para todas as idades, a necessidade, porque essa é a base, aí está a prevenção, aí está os aspectos que podem minimizar todos os fatores, né, que podem, vamos dizer, vir a complexar, ou seja, deixar o sistema muito complexo mais na frente de se administrar. Portanto, a prevenção, a saúde, a base é o que vai minimizar e os senhores irão planejar cada vez com mais tranquilidade. Não é isso, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu vou contar uma historinha muito rápida aqui, já que nós estamos no final. Nós tivemos ondas de infectividade, como eu falei, é uma característica das infecções virais, não só da Covid-19, mas nós tivemos ondas onde muitas pessoas foram infectadas ao mesmo tempo. Na primeira onda foi aquele grande susto, aquele grande medo, muita gente morreu. E eu vou dar um dado alarmante. No primeiro mês, todas as pessoas que foram para a UTI e foram entubadas morreram. Então foi uma coisa, parecia cena de filme. Então nós tivemos uma calmaria, pensou-se que tinha passado, as pessoas relaxaram novamente e veio aí o maior catástrofe de todos, que foi a segunda onda. Verdade. A segunda onda foi uma coisa, como eu falei, sou médico há mais de 10 anos e sou intensivista. Então eu montei, juntamente com alguns colegas, a maioria das UTIs da cidade. Então eu estava em todas as UTIs atuando ativamente. E as pessoas morriam aos montes. Era uma tragédia, foi uma tragédia sanitária. Nós que vivenciamos, muitas vezes eu entrei no carro e chorei, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu sou professor universitário, eu passo com os meus estudantes em leitos de UTI, nós fazemos de forma muito cuidadosa, mas não havia o que fazer. Por mais científico que você fosse, o paciente morria. Então isso era muito desgastante, isso era muito frustrante. E aí nós tivemos uma terceira onda. Essa terceira onda, ela tinha um diferencial em relação às outras duas. As pessoas estavam vacinadas. E aí eu te falo muito sinceramente, eu praticamente não assinei atestado de óbito na terceira onda. Importantíssimo. As pessoas ainda se internaram porque era no início, as pessoas muitas vezes só tinham uma dose, poucas tinham as 2 doses, mas praticamente ninguém morreu. E aí nós tivemos a quarta, com todo mundo vacinado. Eu praticamente não precisei ir à UTI atender ninguém. Então, a vacina está mais do que mostrado que foi o grande diferencial dessa pandemia. Quem salvou, cessou as mortes foi a vacina. Não foi máscara, não foi álcool em gel. São importantes? Tem sua importância, mas ínfima se comparada à vacina. Então não existe outra arma. A medicina não consegue, e se você parar para pensar, tratar de forma adequada vírus. Nós não conseguimos direito. O HIV está aí há quanto tempo? A gente não consegue curar. A gente controla, mas não consegue curar. E todas as outras viroses, dengue, influenza, não existe um tratamento específico para isso.
Então, os vírus eles são muito mutáveis, então a gente não consegue, de forma adequada, tratá-los com medicações específicas. Então, o que a gente sabe fazer, e sabe fazer muito bem, é vacinar. A gente vacina muito bem. Durante muitos anos nós fomos referência em vacina. Então, nós erradicamos a poliomielite antes do que qualquer outro lugar no mundo. E com a Covid-19 politizou-se isso. Muita gente morreu por conta dessa politização, dessa polarização, mas creio em Deus que isso vem diminuindo cada vez mais e as pessoas têm ciência hoje que o que podem fazer para se proteger e proteger os outros é vacinar. Doutor Luiz Ferreira, secretário de Saúde de João Pessoa. Doutor, estamos no final, chegamos no final. Eu quero agradecer muito ao senhor, agradecer a Deus pelo senhor existir. Notei no senhor assim uma inteligência incrível nessa administração. Quero parabenizar pela excelente escolha ao prefeito Cícero Lucena e não tenho nenhuma dúvida e digo com muita propriedade de quem já entrevistou mais de 400 médicos. Nós temos a pasta da saúde em ótimas mãos. Muito obrigado e as palavras finais do senhor. Eu agradeço muito, fico emocionado com suas palavras. Eu quero dizer para a população de João Pessoa, para o munícipe de João Pessoa, que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós estamos tentando fazer mais do que nossa obrigação. Nós estamos usando a nossa obrigação como ponto de partida e não de chegada. Nós queremos que os nossos profissionais eles sejam excelentes. E excelentes no sentido da palavra de fazer a mais do que é sua obrigação. Não é a mais sem receber, não é a mais fazendo horas extras, é a mais usando, como eu falei, a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Nós estamos fazendo o nosso máximo, o nosso melhor e nós temos a mais absoluta certeza que a saúde de João Pessoa vai ser melhor do que era quando nós sairmos, vai estar melhor do que estava quando nós sairmos e dizer para você que pode contar conosco, que nós estamos abertos às críticas, abertos ao diálogo e agradecer a você, muito obrigado. Como eu falei, eu estou mais de um ano na secretaria, dou entrevista semanalmente, várias vezes por semana, mas nenhuma com uma intenção que foi essa entrevista. Muito obrigado. Aqui ficamos muito gratos. De uma conversa franca, apolítica, sem querer pegar um furo. Não, o que a gente queria aqui era conversar sobre saúde, conversar sobre como podemos ajudar para melhorar o cotidiano da saúde de João Pessoa. E eu agradeço muito a você por isso. Muito obrigado, doutor Luiz Ferreira. E assim, agradecendo e encerrando mais uma edição, tenho certeza, muito esclarecedora do podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play.